A democracia mais avançada do mundo antigo usou seu próprio sistema legal para assassinar o seu cidadão mais inteligente. Nossa, dito assim, só até como ficção, né? Totalmente. Como um absurdo dessa magnitude acontece à luz do dia? Digo, geralmente quando a gente pensa no conceito de justiça, a primeira imagem que vem à mente é uma balança perfeitamente equilibrada. Sim, aquela coisa de um ambiente frio, neutro. Exato. Onde as provas pesam muito mais do que, sei lá, os humores da sociedade. Mas o julgamento mais famoso da antiguidade, o que culminou na execução de Sócrates, joga essa noção romântica pela janela. Joga mesmo. O que os autos daquele processo revelam não é um triunfo da lógica jurídica. Longe disso. Foi mais um teatro, né? Muito bem arquitetado, inclusive. O sistema de leis de Atenas foi basicamente sequestrado por interesses políticos muito específicos. E o objetivo era cristalino, eliminar uma voz que tinha se tornado insuportável para quem detinha o poder. E essa é exatamente a nossa investigação na imersão de hoje. Nós vamos explorar os argumentos de um artigo acadêmico fascinante, do Marcelo Barbosa Duarte. Ah, o texto publicado na revista Observatório em 2024. Certo. Esse mesmo. Ele disseca as engrenagens desse evento histórico. E olha, o objetivo aqui não é dar uma aula poerenta de filosofia focada em decorar conceitos soltos. Definitivamente não. A ideia é examinar um verdadeiro thriller de tribunal. Vamos entender os mecanismos sombrios de como os dogmas, a religião e a própria lei foram manipuladas para calar a arte do pensamento crítico. E o valor de mergulhar nesse estudo, para quem nos acompanha agora, está na pertinência imediata disso tudo. Como assim? É que, ao detalhar os reais motivos da condenação de Sócrates, o artigo meio que nos força a olhar para as nossas próprias estruturas modernas, sabe? Ah, faz todo sentido. A análise demonstra como o medo do desconhecido e o instinto de preservar privilégios conseguem transformar o judiciário numa arma de perseguição letal. Não importa o quão civilizada uma sociedade se considere. Bom, se a gente vai investigar um crime político disfarçado de processo judicial, acho que o primeiro passo lógico seria tentar entender quem era o alvo. Claro, o réu. Exato. Por que alguém iria querer eliminar essa pessoa? Só que aí a gente esbarra num obstáculo gigante. Não existe uma única linha escrita pelo próprio Sócrates. Pois é, nenhuma vírgula. Para entender a vítima, a gente depende completamente das lentes de testemunhas oculares que registraram a história. E os relatos dessas testemunhas pintam retratos incrivelmente divergentes do mesmo homem, né? E fiquei super curioso com isso. Sim, o artigo contrasta bem as visões de dois dos principais discípulos dele. De um lado temos Platão, através da famosa obra Apologia, e do outro Xenofonte, através dos textos chamados de Memoráveis. Tá, e qual é a diferença entre eles? Porque eu sempre carreguei aquela imagem clássica na cabeça, tipo filósofo idoso de túnica branca. Aham, vagando lentamente por Atenas. Isso, imerso em pensamentos inalcançáveis sobre o universo e tudo mais. Mas eu desconfio que essa seja uma versão um pouco editada da realidade. Essa imagem idílica é puramente a lente de Platão. Como Platão estava obcecado pelo mundo das ideias, o Sócrates que ele entrega para a história é um ser quase etéreo. Meio abstrato, então. Muito. Em Platão, o mestre está focado inteiramente na areté, que é o conceito grego de virtude moral absoluta, e na purificação da alma. É o filósofo descolado das trivialidades do dia a dia. Entendi. Mas e o Xenofonte? Porque Sócrates passava os dias no centro de Atenas no meio de comerciantes, soldados. Ele precisava de uma postura mais combativa, não? Com certeza. E quando abrimos os textos de Xenofonte, o cenário muda drasticamente. A poeira das ruas entra na história. Caramba, o que ele relata exatamente? Bom, Xenofonte traz a realidade do soldado. Como ele próprio foi um comandante, o Sócrates que ele admirava era um homem de ação, de uma resistência brutal. Resistência física mesmo? Sim. Xenofonte relata um homem com impressionante força física e disciplina estoica. Ele marchava descalço no gelo intenso, durante campanhas militares sem emitir uma única queixa. Nossa, descalço no gelo. Pois é. Ele descreve um Sócrates com controle férreo sobre os instintos primatas, suportando a fome profunda e resistindo a impulsos sexuais. E também mostra um cidadão super envolvido na vida cívica. Tipo, entendendo das coisas práticas da cidade.
Exatamente. Com conhecimentos sobre agricultura, logística militar, gestão pública. Cara, é fascinante. É como ler duas biografias do mesmo líder contemporâneo. Uma assinada pelo chefe dos discursos do governo, focando nos ideais utópicos, e a outra escrita pelo general das tropas. Focando nas botas sujas de lama. Isso. No estoicismo tático e em como sobreviver no fronte. E essas versões não são inimigas, né? Elas se sobrepõem para formar um homem real. Perfeito. E a soma dessas visões revela justamente o atrito que ele gerava. Para entender como esse indivíduo forte e questionador causou um colapso em Atenas, a gente precisa olhar para o cenário do pensamento daquela época. Os pré-socráticos, certo? Isso. Antes de Sócrates, os grandes pensadores gastavam energia tentando decifrar a arqué, que é a origem e os elementos fundamentais do universo. Eles observavam o cosmos, a água, o fogo. Basicamente, eles olhavam pelos telescópios enquanto a sociedade lá embaixo fervia em problemas práticos. Ótima analogia. E o que Sócrates faz? Ele pega esse telescópio, transforma num espelho de aumento e foca diretamente no rosto dos atenienses. Precisamente. Ele promove uma mudança de paradigma colossal. Ele tira a filosofia da investigação astronômica e arrasta ela para o centro da praça pública. Focando nos problemas humanos. Exato. Na ética, na conduta moral, em como a sociedade deveria se governar. O universo de Sócrates era a mente humana. Mas, olha, tem um detalhe aí. Ao colocar a argumentação e o questionamento social no centro de tudo, eu acabo esbarrando num problema de classificação. Qual seria? Historicamente, os sofistas eram os grandes mestres da argumentação que circulavam por lá. Se Sócrates passava o dia ensinando o povo a debater, ele não seria, no fundo, apenas mais um sofista disfarçado? Ah, essa distinção é estrutural e o artigo deixa isso muito evidente. O conflito de interesses foi um dos motores da queda dele. Os sofistas eram, na essência, professores particulares de luxo. Como assim? Eles cobravam Fortunas. fortunas das famílias ricas para ensinar retórica aos jovens. O foco sofista não era a descoberta da verdade ou a ética, era puramente a técnica de persuasão. Ah, então eles ensinavam como vencer uma discussão, não importa se você está certo ou errado. Exatamente. Como fazer o argumento mais fraco parecer o mais forte para vencer nos tribunais. A linguagem operando como um instrumento de puro poder político. O que, trazendo para nossa realidade, soa assustadoramente parecido com certos gurus de internet hoje em dia, né? Que vendem cursos de como destruir o oponente no debate. Nossa, muito parecido. Onde o engajamento conta mais que os fatos. O conhecimento sofista era um produto comercial para benefício egoísta, e Sócrates subverteu completamente esse modelo. Ele não cobrava nada, né? Um único centavo. As fontes atestam que ele era paupérrimo. Ele oferecia o mesmo escrutínio rigoroso a um general riquíssimo e a um artesão de sapatos. A busca dele era diferente. Era a eudaimonia, o bem-viver coletivo fundado na virtude. Ao oferecer a verdadeira filosofia de graça e ainda demonstrar publicamente que os ensinamentos caríssimos dos sofistas eram rasos, Sócrates feriu os interesses comerciais da elite. É a velha máxima: quem ataca o bolso e o ego das pessoas influentes acaba sentando no banco dos réus. Invariavelmente. O que nos transporta diretamente para o maquinário do tribunal. E acho crucial, para quem está ouvindo, ajustar as expectativas sobre o que era um julgamento naquela época. Verdade, é bem diferente do que imaginamos hoje. Não estamos falando de uma sala silenciosa, com um juiz de toga batendo um martelo de madeira e uma dúzia de jurados comportados, né? Mas longe disso. O julgamento ocorreu num tribunal popular, o LEU, e naquele caso específico foi composto por 500 cidadãos sorteados. 500? Caramba! Sim, imagine um grande espaço aberto, incrivelmente ruidoso, sem uma autoridade central para pedir silêncio ou barrar argumentos absurdos. Um caos total. Total. A promotoria e a defesa faziam seus discursos correndo contra o tempo de uma clepsidra, ou relógio de água, e a decisão final era tomada pelo voto imediato daquela multidão. O que criava um ambiente super vulnerável ao humor das massas e à gritaria. O ecossistema perfeito para que a lei seja instrumentalizada por rancores pessoais.
Perfeito. E os autores da ação protocolaram 3 acusações criminais contra Sócrates. As oficiais foram corromper a juventude, não reconhecer os deuses do Estado e introduzir divindades novas. Essa primeira, sobre corromper a juventude, sempre me pareceu ambígua. Não estamos falando de aliciar menores para crimes violentos, certo? Não, não. A mecânica dessa corrupção era eminentemente subversiva, mas não criminosa no sentido moderno. Os jovens aristocratas adoravam seguir Sócrates pela ágora. Para ver ele debater? Sim, o grande espetáculo era assistir ao mestre questionar figuras públicas renomadas até que elas entrassem em contradição e expusessem sua total falta de conhecimento. E os adolescentes achavam isso o máximo, imagino. Eles achavam hilário e começaram a reproduzir a técnica de Sócrates dentro de casa. Passaram a questionar as certezas e a autoridade patriarcal dos próprios pais. Ah, entendi. Numa sociedade tradicional, focada no respeito absoluto aos mais velhos, ensinar um filho a desafiar o pai era visto como o desmoronamento da cidade. Exatamente, ele desestabilizou o comando dentro das casas. Isso explica o ódio dos mais velhos. Mas para garantir uma pena de morte, eles precisavam de um crime de traição máxima, certo? É aí que as 2 outras acusações entram. Os crimes religiosos. Só que elas formam a contradição mais absurda e trágica da história jurídica. Durante o julgamento narrado por Platão, Sócrates pressiona seu acusador, Meleto, usando pura lógica. E o que ele faz? Ele faz Meleto confirmar perante os 500 jurados que a acusação afirma que Sócrates é um ateu completo, que nega qualquer deus. Certo. E na mesma sentença, reitera que o crime também é inventar deuses novos. É um paradoxo inexplicável. Se o cara é ateu, como ele está dedicando a vida a forjar cultos para novas entidades? É uma bizarrice lógica. E o fato dos promotores nem se darem ao trabalho de revisar isso mostra que a lógica não importava nem um pouco. Foi uma molecagem política pura. É o que chamamos hoje de lawfare, o uso estratégico do sistema jurídico não para buscar justiça, mas como arma para destruir inimigos políticos. A acusação teológica era só um pretexto. Só um véu. Atacar a religião oficial era atacar o Estado. A elite usou essa roupagem de moralidade cívica para erradicar a pessoa que ameaçava o monopólio intelectual deles. E aqui entra um dos pontos mais profundos da análise do artigo. Por que uma multidão de 500 jurados compraria uma narrativa tão furada? O texto utiliza a psicanálise freudiana para explicar isso. O que joga uma luz enorme sobre a natureza das massas. Freud estabelece que as neuroses e histerias nascem, muitas vezes, da repressão de conflitos internos, do terror diante do desconhecido. E quando a gente aplica essa mecânica psicanalítica a uma nação inteira, o padrão é o mesmo. Sim. Atenas estava saindo de períodos turbulentos, guerras com Esparta, havia um trauma profundo e uma paranoia de manter a ordem a qualquer custo. Então, o júri funcionou meio que como um paciente num divã, que, em vez de lidar com os próprios medos reais, transfere todo esse pavor e agressividade para uma figura externa. Pro diferente, a sociedade ateniense manifestou uma neurose social aguda. O etnocentrismo radical ataca o questionamento com violência. Eles não estavam avaliando evidências criminais contra Sócrates. Eles estavam condenando a própria ansiedade que as perguntas dele geravam. Sócrates virou o bode expiatório para uma cidade incapaz de curar a própria insegurança moral. O que torna a acusação de impiedade ainda mais irônica. Porque se tem algo que fundamentava as atitudes daquele homem, era o mais absoluto senso de missão divina. É verdade. A espiritualidade dele era muito forte. Sim, o núcleo da espiritualidade de Sócrates tem origem justamente no lugar mais sagrado da Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, a casa do deus Apolo. A revelação do oráculo é o ponto de virada na biografia dele. A história documenta que um grande amigo dele, Querefonte, viajou até lá e fez uma pergunta arriscada. Qual foi a pergunta? Ele perguntou se haveria algum homem mais sábio do que Sócrates, e a sacerdotisa de Apolo respondeu inequivocamente que não, ele era o mais sábio de todos. O que deve ter parecido uma piada para o próprio Sócrates, cuja filosofia era construída em cima de admitir a própria ignorância. A base dele é o só sei que nada sei. Descobrir que o próprio Deus te acha o mais sábio deve ter dado um nó na cabeça dele. Formidável, imagino. E o que ele fez? Ele não aceitou o título de graça. Ele tratou o decreto divino como um enigma a ser investigado. Ele foi para as ruas, procurando quem detinha poder, prestígio ou fama técnica em Atenas.
políticos, artesãos. Sim, tentando achar alguém que pudesse superar a sabedoria dele, para poder apontar o erro do oráculo. E aí ele descobre a trágica realidade da vaidade humana. Porque aquela famosa frase nunca foi um slogan de falsa modéstia. De jeito nenhum. Ao debater com as autoridades, ele percebeu que essa galera poderosa falava com extrema confiança sobre justiça e virtude, mas não faziam a menor ideia do que estavam dizendo. A sabedoria de Sócrates era apenas conhecer o limite exato do seu próprio desconhecimento, enquanto a elite sofria de uma ilusão de competência terrível. O oráculo estava certo. Ele era tipo um auditor de qualidade do ego alheio. Nossa, muito boa essa definição. E o método que ele usava para escancarar essa ignorância recebe o nome de maêutica. Essa é a peça central do trabalho dele. Que tem a ver com o trabalho da mãe dele, né? Exato. A mãe dele era parteira. Maêutica significa literalmente a arte de partear. Sócrates dizia que a função dele não era dar ideias prontas como os sofistas faziam. Ele ajudava a dar à luz. Sim, através de perguntas investigativas, cheias de ironia sutil, ele auxiliava as pessoas a darem à luz as próprias ideias. Ou, no caso dos políticos de Atenas, forçava eles a confrontar que suas certezas precisavam ser abortadas por serem vazias. Mas ninguém no poder aceita de bom grado ser exposto em praça pública como uma fraude intelectual. Mas para Sócrates, a maêutica não era um passatempo irônico. Ele encarava esse desmonte das falsas certezas como uma vocação religiosa, guiado pelo seu daimon. Que era tipo uma voz interior? Isso, uma voz espiritual que funcionava como um aviso moral. O artigo ressalta que Sócrates via Atenas como um grande cavalo de raça, outrora veloz, mas que ficou pesado e letárgico com a própria importância. E qual era o papel dele nisso? Ele acreditava que os deuses o encarregaram de ser um muscardo, aquele inseto inconveniente que pica o cavalo para mantê-lo acordado, produtivo e livre da putrefação intelectual. A ironia trágica, como a gente sabe, é que o cavalo decidiu que era mais fácil esmagar o inseto. Pois é. A imposição da pena de morte, forçando ele a tomar a cicuta, não é só um detalhe triste. É a materialização de uma sociedade executando o ato de pensar. Essa investigação toda deixa evidente que o ambiente cultural e o ecossistema legal de um povo são forças indivisíveis, né? O texto acadêmico fecha com uma analogia contundente sobre isso. Assim como pragas e vírus ditam a sobrevivência da humanidade, as forças invisíveis da cultura, o medo, o dogmatismo e o etnocentrismo atuam como patógenos sobre a sanidade intelectual das nações. Nossa, que forte isso. Quando o sistema imunológico de uma sociedade adoece com o conservadorismo cego e o pânico do novo, a reação automática é mobilizar o sistema jurídico para amputar qualquer ideia de mudança. O conforto letárgico das certezas absolutas sempre tentará aniquilar a coragem inoportuna da dúvida. É uma constante histórica que a gente vê se repetir. Por isso, o estudo desse julgamento não prescreve. Enquanto a retórica do medo puder ser convertida em manobras legais para aniquilar dissidentes, a essência do tribunal ateniense continua viva entre nós. O exercício da reflexão sempre carregará um alto grau de risco. E para finalizarmos nossa análise de hoje, quero deixar um cenário para quem acompanha nosso raciocínio continuar digerindo tudo isso. Estou curiosa. Nós condenamos mentalmente aqueles 500 jurados da antiguidade, certo? Por terem sentenciado a mente mais brilhante deles à morte. Mas façamos um exercício de transposição. Vamos lá. Imagine que um Sócrates contemporâneo surgisse agora mesmo, sem o veneno e as túnicas, apenas um pensador independente armado com sua maêutica implacável, questionando diariamente, pelas redes sociais, a ignorância camuflada dos nossos maiores influenciadores, políticos e bilionários. Nossa, ia dar muito trabalho. Muito. Diante de tudo isso, fica a questão. Será que a nossa sociedade, tão conectada e supostamente avançada, abraçaria esse pensador pela coragem de exigir a verdade? É uma ótima provocação. Ou será que o inclemente tribunal digital não levaria nem uma semana para cancelá-lo, abafando o cara sobre o peso de novas e mirabolantes infrações morais, criadas na hora, só para evitar que nossos próprios egos fossem expostos? A roupagem dos tribunais pode evoluir do mármore para os algoritmos, mas a fúria contra quem revela a nossa ignorância, essa parece eterna. Fica aí a reflexão para a nossa audiência.